Agora nós vamos estudar o mínimo múltiplo comum, o MMC. Nós já estudamos o MDC, ou seja, o máximo divisor comum. O máximo divisor comum é o maior número natural que divide dois ou mais números naturais ao mesmo tempo. Ele é divisor de dois ou mais números naturais. O mínimo múltiplo comum, o MMC, como o próprio nome indica, é o menor múltiplo comum a dois ou mais números naturais. Então, no MDC, nós trabalhamos com divisores. E no MMC, nós trabalhamos com múltiplos. Então, vamos entender o que é o MMC, o mínimo múltiplo comum. Então, nós temos aqui uma situação. De uma certa estação rodoviária, saem ônibus para o Paraná, de 5 em 5 horas, e para o Mato Grosso, de 6 em 6 horas. Tá? Então, o ônibus para o Paraná sai de 5 em 5 horas, e para o Mato Grosso, de 6 em 6 horas, né? A cada 6 horas. Observe, então, que eles não saem juntos. Eles saem com uma diferença de 1 hora. Agora, veja a pergunta. Se os ônibus para o Paraná e para o Mato Grosso partiram juntos ao meio-dia, quando eles partirão novamente juntos? Então, vamos supor que deu meio-dia e os dois ônibus partiram juntos. Eu quero saber quando eles partirão novamente juntos, tá? Mantendo esse horário. O Paraná sai de 5 em 5 horas e o Mato Grosso de 6 em 6 horas. Entenderam a pergunta? Muito bem. Para resolver isso, nós vamos ter que determinar o MMC, o mínimo múltiplo comum, entre os 5 e os 6. E é isso que nós vamos fazer agora. Para tanto, determinemos o conjunto dos múltiplos de cada um. Ou seja, os múltiplos de 5 e os múltiplos de 6. Ok? Para encontrar os múltiplos de um determinado número natural, eu vou multiplicar esse número pelos números naturais, a começar do zero. Então veja bem, olha, os múltiplos de 5. 0 vezes 5 é 0. Então, o 0 é múltiplo de 5. 1 vezes 5 é 5. Então, o 5 é múltiplo de 5. 2 vezes 5 é 10. 10 é múltiplo de 5. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 5, 20. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 5, 30. E assim sucessivamente, né, gente? Então, o conjunto
dos múltiplos de um número, ele não tem fim. Tá certo? Olha aqui as reticências aqui mostrando isso, né? Ele é infinito. Eu não vou conseguir encontrar aqui o maior múltiplo. Ok? Da mesma forma, eu encontro os múltiplos de 6. 0 vezes 6 é 0. Então, veja que o 0 ele é múltiplo de qualquer número natural. No conjunto dos múltiplos de um número natural, o 0 é o primeiro a aparecer. O 0 é o primeiro elemento, né? Então, ele é múltiplo de qualquer número natural. 1 vezes 6, 6. Então, todo número é múltiplo de si mesmo. Ok? 2 vezes 6, 12. 3 vezes 6, 18. 4 vezes 6, 24. 5 vezes 6, 30. 6 vezes 6, 36. E assim sucessivamente. Então, nós temos aqui o conjunto dos múltiplos de 5 e o conjunto dos múltiplos do 6. Em seguida, nós vamos encontrar o conjunto dos múltiplos comuns, ou seja, os números que são comuns aos dois conjuntos. Ok? São os múltiplos comuns. Então, eu vou realizar a interseção entre os dois conjuntos. A interseção entre o conjunto dos múltiplos de 5 e o conjunto dos múltiplos de 6. O primeiro elemento que eu vou encontrar na interseção, que é comum aos dois conjuntos, é o 0 aqui, ó. Tá vendo? Então, eu coloco ele aqui, ó. Ele está no conjunto interseção, o conjunto dos múltiplos comuns. Ó, o 5 não é comum, nem o 6, nem o 10, nem o 12, nem o 15, nem o 18, nem o 20, nem o 24, nem o 25, o 30 é. Olha aí. O 30 é comum, então eu coloco ele aqui, tá certo? E assim sucessivamente, né? Se eu continuar até o infinito, eu vou encontrar muitos múltiplos comuns. É o que ele diz aqui, ó. Como o conjunto dos múltiplos de um número é infinito, e assim não podemos determinar o maior múltiplo comum, como eu determinar o maior múltiplo comum, o que eu faço então? Eu determino o menor, então. Se eu não posso determinar o maior, eu determino o menor. Haverá, então, um número que será o menor múltiplo comum. Diferente de 0, viu, gente? O 0 não vale, tá? E esse menor múltiplo comum, ele será denominado mínimo múltiplo comum. Tá? Mínimo múltiplo comum. Olha aí. E aí? O que isso tem a ver com o horário dos ônibus? Bom, nós concluímos, então, que os ônibus eles partirão juntos, novamente, dali a 30 horas. Olha aqui, ó. O menor múltiplo comum entre o 5 e o 6 é o 30. Então, eles partirão juntos novamente, dali a 30 horas. Se eles partiram juntos meio-dia, quando for meio-dia do dia seguinte, vai completar 24 horas, não vai? 24 mais 6 são 30. 6 horas depois do meio-dia, dá 18 horas. Então, às 18 horas do dia seguinte, eles vão partir juntos novamente. Tá? Então, aqui houve um erro de impressão, viu, gente? Não é 6 horas da manhã, não. É 18 horas, né, da tarde, início da noite do dia seguinte. Tá bom? O resultado da operação de MMC
é o menor múltiplo comum. Certo, gente? Muito bem. No próximo tópico, nós vamos estudar dois processos, né? Nos próximos tópicos, nós vamos estudar dois processos para nós encontrarmos o mínimo múltiplo comum. Tá bom? Até lá, então.